Opa, cê tá bom? Vamos pensar num trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre sinalização moral. A essência dessa provocação será sobre o leite derramado, muito baseado no luto bolsonarista por ficarem sem anistia, possivelmente sem prisão domiciliar, e ainda tem toda a discussão que é a briga de por que um velhinho que tá com a barriga toda ferrada é atacada pela esquerda e blá blá blá. Os influenciadores se perguntam onde o Bolsonaro errou, alguns sendo cínicos e outros por dificuldade de ler padrões simples da realidade, que possivelmente os apontaria as falhas em como responder boa parte de suas crises provocadas por ele mesmo. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um paralelo entre as falas do Bolsonaro e suas ações, apontando aí a imoralidade da esquerda e as possíveis punições coletivas que a direita sofrerá no futuro por conta do espantalho que é o Bolsonaro. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like e considere fazer aí um apoio pro QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca muito simples, eu te entrego uma provocação e você me entrega pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse leite derramado pela perspectiva do oportunismo. Entenda oportunismo enquanto aproveitar-se de brechas nas dinâmicas sociais para se obter um lucro maior não pré-acordado em cima de indivíduos e estruturas. O Bolsonaro despontou na mídia como um cara que sempre fazia críticas populares nos programas da Rede TV e também na Band. Quando elegeu-se presidente, tentou manter um discurso próximo das fofocas que ele fazia. Só que o padrão de ataque que um baixo clero tem e o presidente do país acaba sofrendo são completamente diferentes. No máximo, tu vai receber aí uma carta de repúdio. Já o presidente é narrativa midiática que acabou sepultando mais tarde. Então, assim, se tu conseguir compreender que esse discurso moral que o Bolsonaro fez de crítica mais moral, de esse é vagabundo porque rouba, esse é A, esse é B, foi o principal motivo da sua queda e da sua própria imagem de pessoa má, você praticamente aí mata toda a provocação. Inclusive, a ideia que eu tenho de discurso oportuno, que o Bolsonaro desde o início sempre optou por tratar os ataques da esquerda como um comprovante da imoralidade da própria esquerda, com a finalidade de o apontar como alguém moralmente superior a essa casta de políticos brasileiros. Só que, com o passar do tempo e a crise sanitária que assombrou o país, as falas dele, sempre exaltadas e sem modos, serviram de munição para narrativas até o ponto em que a febre do país da busca pela honestidade deu lugar à febre da cura da grande gripe. E em um momento de tensão, as pessoas não querem saber de moralidade. Na hora do pega pra capar, as pessoas querem saber de solução. Elas queriam se curar, elas não queriam Jesus ou outra coisa moral. O carrossel da mídia vai caçar uma brecha para obter ganho social independente do estrago. E o Bolsonaro deveria saber disso. Então, assim, ela passou a acreditar todas as mortes ao Bolsonaro e forçou uma cisão nos debates entre esse discurso moralista anticorrupção que elegeu o Bolsonaro e a necessidade do momento, que era se curar, abrir loja, se vacinar. Então, assim, a equipe do Bolsonaro não conseguiu acompanhar o fluxo e a imagem que a mídia estava colocando nele. E essa imagem de maligno foi construída justamente nessa falha. E, obviamente, usando construção de imagem. É o que eu venho falando há algum tempo aqui no canal sobre como algumas alas mais à esquerda têm a capacidade de construir, fazendo abstração de conceito, construir a imagem dos seus adversários. A capacidade que estruturas mais voltadas à esquerda têm de colocar os próprios erros na conta dos adversários é gigantesca. Bolsonaro foi preso graças à construção mental que foi feita graças às suas ações desnecessárias. Ninguém quer saber que o Amazonas, durante a grande crise, tinha 5 leitos. Eu não sei se era 5 ou se era 50 leitos, e já tinha mais de 20 anos que o Amazonas recebia pelo menos 3 bilhões de verba da saúde.
Então assim, era muito dinheiro para a saúde e só tinha aí 50 leitos. Mas a culpa acabou caindo no Bolsonaro. E ao não compreender que a mídia mais voltada à esquerda colocaria a culpa de tudo na sua conta, correu atrás de Siriema com caixinha de cloroquina, debateu com um jornalista da Globo News, bateu boca, xingou, fez e aconteceu. Então assim, o problema é que ele, por ter o maior movimento da direita, o bolsonarismo hoje é o maior movimento de direita, acabou abrindo brecha de ataque em todos os espectros mais à direita. Então assim, logo qualquer voz que chame a atenção será taxada de radical e herdará as merdas que o Bolsonaro fez. Tu pega o Nicolas ele está o tempo todo sendo forçado a ser um submisso ao Bolsonaro para que a pecha dos erros do Bolsonaro caibam na imagem dele. Tem um monte de meme político mais à direita que iria se candidatar para o Senado e já está na esteira aí de condenação do mito. Já tem um nomezinho lá com algumas condenações, com algumas denúncias, vamos dizer assim. O Bolsonaro criou um mega espantalho na cabeça do país inteiro, capaz de jogar qualquer agente antissistema no buraco, muito por conta desses discursos loucos que ele acabava fazendo. Então assim, entender sobre o norte crítico é fundamental, pensando até mesmo em futuro. As narrativas da mídia sempre são muito fluidas, se aproveitando de brechas. A mídia, ela é oportunista, ela vai tirar vantagem independente de qualquer coisa. Enquanto isso, o drama do bolsonarista continua sendo toda a moralidade de fazer o bem, ser cristão e blá blá blá. As críticas que agentes da direita vêm fazendo, ela acaba sendo válida e é até comum a esquerda fazer essas mesmas críticas, porque ela vai criticar o problema e ela nunca vai trazer a solução. Mas para a população, reclamar já é alguma coisa. E quando se olha para a direita, o foco é posse de arma, é liberdade de expressão no Twitter, em um país que o governo Lula já meteu 75% na inflação, somando os 3 anos de governo dele. O maluco tá derretendo a moeda e o bolsonarista quer xingar muito no Twitter. Então assim, estamos indo para uma janela eleitoral psicodélica e os representantes que podem fazer menos merda estão perdidos em relação ao estrago que a atual gestão está fazendo. Bolsonaristas estão na corda. Então assim, estão presos dentro de uma desconexão social. Do mesmo jeito que o Bolsonaro manteve seu discurso de fazer o bem, moralista, blá blá blá, se baseando em Deus, e aí mais ou menos manter o comércio aberto, mesmo que ele não tenha conseguido, e vacilando em bater em vacina de maneira desnecessária e se desligando aí da urgência do cidadão comum, a direita atual, ela sequer tem algo a propor e a discutir. O vazio do bolso centrão é tanto que fica até vergonhoso ver alguns debates entre parlamentares famosos e influencers da direita contra qualquer web comunista com algum grau de esquizo evidente. Então assim, a desconexão do Bolsonaro com o problema da sociedade e dos deputados e agentes hoje com os mesmos problemas da sociedade é uma loucura. Todos os padrões apontam para um Lula 4 pelo simples fato que ele não tem com quem disputar. O Lula vai ganhar de WO. O Tarcísio botou a cara e foi fritado pela família Bolsonaro. Já falou que não quer saber de nada. E o restante são as piadas. Para senador, os agentes são figuras caricatas e que já estão sendo perseguidas aí pelo judiciário. E quando se analisa os deputados, o que se percebe é que o Centrão vai para pelo menos 350 cadeiras. Os deputados que são da ala bolsonarista estão com o nome totalmente sujo. E sim, parece exagero, mas isso tudo é por conta de um princípio de merda que os leva para um discurso de merda. O princípio antissistema do bolsonarismo, ele não consegue olhar para os reais problemas da sociedade. E analisando o cenário futuro, acho muito difícil que até mesmo pessoas neutras consigam fugir dessa pena coletiva que a esquerda vai implementar no país. Imagina que o imaginário popular é acumulativo, dificilmente ele vai retroagir em alguma percepção. E quando falo que o carrossel da mídia tem a função de fazer lavagem cerebral, é justamente por esse acréscimo imaginário. O Bolsonaro já é um espantalho a ser humilhado
por vários esquerdistas. E quando você vê que os principais deputados estão falando de se combater o comunismo, de eliminar adversários, é óbvio que todo o imaginário de agressor e de facho será utilizado publicitariamente. Então assim, a gente está num momento onde está todo mundo numa massa cinzenta, tem gente falando de arma, tem gente falando de acabar com o comunista, de demitir comunistas, sem propor nada. Qualquer pessoa minimamente sensata e que queira discutir com lógica e dados será atropelado, pois esse discurso bolsonarista ele é mais passional do que racional. A direita ela performa intelecto. Os centro-direita e centro-direita falam de economia, mas não sabem dos números. Toma pau quando o pessoal está falando de número. Fala de segurança, mas também não apresenta ideia nenhuma. A direita ela é agressiva em se expressar um ideal. É ideal que a sociedade tenha armas. É ideal que a sociedade seja livre para falar o que quiser. Só que isso acaba virando papo de maluco e de facho, o que é aí uma grande armadilha social, porque a sociedade ela não quer saber de arma e ela não quer saber de xingar muito no Twitter. O cenário atual nas discussões públicas é bem simples. A esquerda reclama sem propor solução, apenas querem destruir as coisas, e a direita quer falar sobre ideal de conjunto. Seria bom se nós tivéssemos armas e liberdade para criticar tudo e todos, como se a crítica fosse um fim em si mesmo. O fato de eu poder criticar fosse o gatilho para alguma coisa e não a solução em si, que dá para se chegar sem fazer uma crítica no Twitter. É a busca de um mundo ideal para algo irrelevante. O problema disso tudo é que o desespero popular, com Haddad taxando e o dinheiro derretendo, é gigantesco. A função da esquerda, historicamente, é quebrar a estrutura para tentar forçar um ordenamento macro, reescrever o ordenamento do país. E para isso ela precisa quebrar o país. E todo mundo sabe disso. E ela vai fazer isso e falar que a culpa é do capital, que é outra coisa óbvia. Ela precisa quebrar o Estado para trocar o regimento interno, ela vai fazer isso, vai jogar a culpa no capital e tá o direitista falando de xingar no Twitter. Então assim, nessa briga de discurso, a esquerda tá metendo marcha no desmanche do Estado, falando que a culpa é do capitalismo e da classe média, e a direita sempre perdida, falando em xingar muito no Twitter, de soltar o Bolsonaro. Então assim, me parece muito óbvio quem vai sair vencedor de toda essa história. Então assim, indo para o segundo bloco, visando tentar reduzir um pouco dessa grande merda, a ideia em si é falar sobre análise social. A essência dessa ideia é a busca por um novo meta de discurso. A ideia em si é bem simples, mas o Brasil precisa de uma nova crença, um novo norte do que se fazer, uma metodologia de gestão estrutural que seja simples o suficiente para gerar uma adesão em massa. A vibe anticorrupção que levou ao antipetismo, que o PT na época era sinônimo de roubo, deu lugar ao desespero da luta para sobreviver. Se os agentes da direita não abrir o olho para todo o sofrimento, só irão passar vergonha novamente nas eleições. Então assim, dá para se usar vários discursos que arrastaram indivíduos em 2018, apenas mudando um pouco o objeto da ideia, um ou outro gatilho da ideia. Os agentes só precisam de sair um pouco dessa busca por grandes mitadas de "ai, você é comunista" e blá 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 de rede social e olhar para as reais demandas que a própria esquerda vem entregando de bandeja. Então assim, quando tu pega a ideia de espaço individual, ao invés de defender que os indivíduos têm que ter o direito de xingar muito no Twitter, por que não defender o uso do Drex dentro de um sistema de blockchain, gerando defesa contra os roubos econômicos feitos pelo Haddad, até mesmo contra a perseguição judicial, que você é obrigado a pagar alguma coisa que vem da cabeça de determinado juiz. Então assim, por que não defender os acúmulos dos indivíduos que vêm sendo toda semana aí roubados pelo próprio Haddad, com a desculpa moral de ajudar os mais pobres? Então assim, blindar o patrimônio não é nem de longe o objetivo da ala bolsonarista, e o que me surpreende muito, e nem mesmo da chamada ala liberal.
sobrando apenas aí o velho discurso de redução de gasto do Estado, como se os indivíduos estivessem precisando só disso. Então, assim, uma segunda coisa idiota que todo bolsonarista fala, uma ideia muito simples de unificação de contas. Não é novidade para ninguém que o Brasil tem 12 estados que dão lucro e 15 que só servem para aumentar o gasto do governo. Ao invés de ficar falando merda de nordestino, por que não só unir os salários e os gastos das estruturas básicas da União? Então, assim, tirar a probabilidade da contratação da mãe do prefeito, da amante do vereador, porque o Nordeste realmente produz muito pouco e tem toda a liberdade para fazer uma gestão porca e corrupta, expandindo seus gastos sem se preocupar com nada. Deixar o Nordeste ter a sua própria gestão é o mesmo que deixar um alcoólatra tomar conta de um boteco. Nunca vai dar certo. Só que, ao invés de atacar o problema, o pessoal tá atacando o nordestino. E aí vira um caso emocional. Isso tudo porque o discurso bolsonarista ele parte de um atalho social. Bolsonaro se destacou na mídia atacando todo mundo. Ele tacou lama na maior estrutura ideológica do mundo, do planeta, que é aí o Foro de São Paulo, entre outros grupos de mídia, de cultura, etc. O Bolsonaro ele pegou esse hype de tacar lama nos outros para gerar um certo buchicho, e isso virou meio que um grande método dentro do bolsonarismo. Então, assim, quando teve a volta desses ataques, ele não teve capacidade crítica de desmontar esses ataques. Ele usou os ataques não para bater no adversário, para dar um troco no adversário, mas sim para pagar de santo como uma comprovação moral. Todo ataque feito ao Bolsonaro era assimilado, não era desmentido, e a população ficava com aquela acusação na cabeça enquanto uma verdade, porque o intuito não é falar a verdade, o intuito é só fazer aí uma grande imitada. As inclinações para o caminho mais fácil construiu a sua queda, e acredito que será a queda dessa chamada direita radical. Sobrará apenas aí, ao meu ver, uma massa cinzenta sem propósito nenhum de luta. No máximo ali um Nicolas dando umas mitadinhas no Twitter, sempre atirando em brigas inúteis, sem adesão com os principais e reais problemas da sociedade. E aí tu soma tudo isso com essa realidade programada que a esquerda vem implementando no Brasil. Venho falando há muito tempo sobre, não só a esquerda, né, mas a elite em si. Venho falando há muito tempo sobre o ponto de domínio que as elites vão se apossar dos espaços produtivos do Estado e reter para eles todo o recurso que sobrar aí do país. E fica a pergunta: qual político que você ainda acredita que tem sequer a vontade de estudar alguma coisa ligada ao custo do seu cotidiano, ao custo do Estado, das necessidades do Estado? Tu já parou pra questionar? Cara, eu voto nesse maluco. Será que ele tá pelo menos se importando? Ou ele tá perdido em macro lutas? A cada 3 meses aí teremos uma luta coletiva do bem contra o mal, onde aqueles que amam o país não deixará as forças do mal triunfarem. Porque aí fica uma outra pergunta: e os 70% de impostos que nós pagamos nos produtos? É do bem ou é do mal? É uma luta mais urgente ou menos urgente? Então, assim, moral da história: na política, o discurso, os princípios e o norte do que se está defendendo não podem ser engessados ao ponto de gerar uma cisão entre o que o polo ideológico acredita e o que a sociedade precisa. Então, assim, é uma pena que, infelizmente, a direita nunca vai compreender isso. E veremos aí uma nova cisão. Veremos memes políticos atabalhoados em suas próprias loucuras, tentando buscar significados em velhos símbolos e lutas velhas de 2018, sem entender que a população precisa sobreviver, sem entender que ele tem que adaptar o seu norte de discurso. Então, assim, como uma bússola que se move para buscar um norte, os problemas sociais também precisam de uma reanálise e adaptação de discurso, buscando sempre aí encontrar o propósito da política, que é administrar a estrutura pública e reduzir o custo da manutenção do Estado. Qualquer coisa fora disso é só loucura, beleza? Então, toda provocação à revolta de atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito emocional. Não perca seu tempo em defesas acaloradas de agentes públicos,
e políticos. Tu vai ficar estressado e possivelmente esquecerá aí do seu cotidiano e de analisar as demandas do seu cotidiano, que no fim são o real objetivo da política, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, deixa um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fica com Deus. Um forte abraço.